pessoal, vamos estudar hoje as equações do segundo grau, tá? Ela se encontra na unidade 8 do nosso livro virtual. Bom, a equação do segundo grau é toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós tínhamos estudado as equações do primeiro grau, não tinha esse primeiro termo, do x ao quadrado, era só bx mais c igual a zero. E agora eu tenho um termo novo, que é o termo onde está o x ao quadrado. Nessa equação eu tenho três coeficientes, o a, o b e o c. Eles são números reais, pertencem ao conjunto dos reais, sendo que o a nunca pode ser zero. Se eu anular o zero, eu vou ter uma equação do primeiro grau. Se eu anular o a, se o a for zero, eu vou ter uma equação do primeiro grau. Então, é condição de existência da equação do segundo grau que o a seja diferente de zero. Vou dar dois exemplos aqui de equação do segundo grau, tá? A primeira, quem eu vou ter para o valor de a? Quem é meu coeficiente a? O a é o que está antes do x2, é o 8. Quem é o b aqui? Menos 4. Quem é o c? 1. Agora, preste atenção nesse exemplo. Essa equação, ela não está escrita em ordem do grau decrescente, tá? Eu poderia reescrevê-la assim, ó. Menos x2 menos 2 quintos de x igual a zero. Ou posso deixar assim mesmo, só que eu tenho que ter o cuidado na hora de eu achar o a. O a é o coeficiente do x2, então é o menos 1, o que está na frente do x2, é o menos 1. O b é o que está na frente do x, é menos 2 quintos, ok? Ou posso reescrevê-la assim, um grau decrescente, que é como nós vamos encontrar normalmente. Bom, a raiz de uma equação, o que era a raiz de uma equação? A raiz é o valor atribuído à variável, no caso x. Então, uma equação do segundo grau possui no máximo duas raízes, tá? Ela pode ter também, não ter raízes reais, ter duas raízes diferentes ou ter duas raízes iguais. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, por enquanto, verifique se 3 e 5 são raízes dessa equação x2 menos 8x mais 15. Como eu faria isso? Eu vou substituir o x por 3 e o x por 5. Se eu encontrar algo verdadeiro, esses dois números são raízes da equação. Então, vamos ver? Onde tem x, eu vou chamar de 3. 3 ao quadrado, menos 8 vezes 3, mais 15, igual a zero. Ok? Aqui dá 24, então é menos 24. Eu vou ter 9, menos 24, mais 15, igual a zero. 9 menos 24 dá menos 15, mais 15 igual a zero, verdadeiro. Se é verdadeiro, o 3 é raiz da equação. Vamos verificar o 5? 5 ao quadrado, menos 8 vezes 5, mais 15, igual a zero. Ok? 25 menos 40, mais 15, é igual a zero. 25 menos 40 dá menos 15, mais 15 igual a zero, verdadeiro. Logo, essas duas raízes, esses dois valores de x são raízes da minha equação. Observe, eu encontrei aqui duas raízes reais para essa equação. Bom, vamos dar continuidade às equações do segundo grau. Vamos começar a resolver as equações, tá? Vamos começar pelas incompletas. Incompletas é quando eu tenho algum termo faltando, não tenho os três termos, o ax2, o bx e o c. Então, por exemplo, eu vou começar quando eu tenho ax2 mais c igual a zero, ou seja, eu não tenho o termo b, o termo com x, tá bom? Como eu resolvo isso? Lembrar que isso é uma balança. Eu vou ter que somar 64 desse lado e somar 64 do outro. Nós já fizemos isso na equação do primeiro grau. E o x, vou ter que encontrar dois números que é elevado ao quadrado de 64, que são 8 e o menos 8, ok? Então, 8 e menos 8 são raízes dessa equação. Vamos para essa daqui, desse outro exemplo. 3x2 igual a 4, x ao quadrado igual a 4 sobre 3, e x vai ser, uma raiz vai ser 4 sobre 3,
e a outra raiz vai ser menos raiz de 4 sobre 3, ok? Mas olha só, quando eu tenho raiz do denominador, a gente já viu que não pode, não existe esse número, eu tenho que racionalizar. Então, a primeira raiz, que é mais 4, raiz de 4 terços, eu vou ter raiz de 4 sobre raiz de 3. Então, eu racionalizo, ó, e vou encontrar a raiz de 4 é 2, raiz de 3 e embaixo 3, ok? Parar aqui. E quando eu tiver menos a raiz de 4 terços, eu vou ter menos a raiz de 4 sobre a raiz de 3. Vou racionalizar, que não posso encontrar raiz no denominador. Raiz de 4 é 2. Então, menos 2, raiz de 3 sobre 3. Ok? Encontrei essas duas raízes para minha equação. Vamos fazer um terceiro exemplo? 5x2 mais 7 igual a menos 3. Vamos lá. 5x2 igual a menos 3 menos 7. Então, 5x2 igual a menos 10. X ao quadrado igual a menos 10 sobre 5 menos 2. Ora, então, eu vou ter uma raiz mais a raiz de menos 2 e a outra raiz menos a raiz de menos 2. Gente, não existe raiz quadrada de números negativos no conjunto dos reais. Então, não pertence ao real e esse também não pertence ao real. Logo, eu não tenho raízes reais nessa equação. Não tenho raízes reais. Essa aqui é a minha resposta. Vocês vão perceber, em vários exercícios vai ocorrer isso também. Ou eu vou ter as raízes iguais, ou eu vou ter as raízes diferentes, ou eu, inclusive, não vou ter raízes reais, tá bom? Vamos nos acostumando com esse resultado. Agora, vamos passar para quando o ax2 for igual a zero. Agora, eu não vou ter nem o termo B, nem o termo C. Como vai ficar isso aqui? Vamos lá? Ax2 igual a zero. Tem uma equação desse tipo. Então, o termo B igual a zero, o termo C igual a zero. Vamos ver um exemplo, por exemplo, menos 5x2 igual a zero. Olha, x2 vai ser igual a 0 sobre 5, que é zero. Qual o número que é o quadrado da zero? Zero. Então, aqui eu encontrei duas raízes. Uma raiz é zero e a outra raiz também é zero. Tá vendo? As raízes são reais, são iguais. Eu achei duas porque é equação do segundo grau, porém elas são iguais. E a terceira situação é quando eu tenho o termo independente, que é o C, igual a zero. Aqui, ó, somente o C igual a zero. Tá? Vamos fazer um exemplo? Por exemplo, x2 mais 6x igual a zero. Como eu faço isso? Eu vou fazer por fatoração. Eu tenho os termos aqui comum, vou colocar em evidência o x. Então, eu vou ter x mais 6 igual a zero. Ora, aqui é um produto de dois termos que tem que dar zero. Quando isso acontece, ou um termo é zero, ou o outro é zero. Um deles tem que dar zero, para quando eu multiplicar, eu obter o zero. Ou os dois é zero. Então, aqui eu já encontrei uma raiz, x é igual a zero. E x mais 6 igual a zero, o x tem que ser menos 6. Então, 0 e menos 6 são raízes da minha equação. Tá? Antes da gente fazer, eu queria dar um outro tipo de exemplo, antes de ir para o livro fazer os exercícios. Eu queria que vocês escrevessem, ó, escrever a equação do segundo grau na forma reduzida. Vocês vão encontrar esse tipo de exercício. Eu vou dar, por exemplo, 9 menos 3x2 igual a menos 6x. Eu tenho que preparar a equação do segundo grau. Colocar primeiro o termo em x2, depois eu passar o 6x primeiro membro, mais 6x, deixar o 9 e igualar o zero.
A partir daqui, essa é a minha forma reduzida. A partir daqui eu vou trabalhar a equação do segundo grau. Um outro tipo de exemplo é quando eu quero que você determine alguma letra, algo que não seja a variável x, por exemplo, determine k para que a equação de Jacob